A questão número 4 fala o seguinte: uma parede plana possui condutividade térmica uniforme K e geração de calor interna de forma linear, ou seja, o Q ponto é uma constante A vezes X, com A constante, como eu já mencionei. Esse Q ponto ele é gerado no interior da parede, então por isso que ele é determinado aí entre 0 e L, supondo 0 o início de uma das extremidades da parede L a outra, sendo L a espessura da parede. Então ele pergunta algumas coisas sobre isso. A gente precisa fazer uma análise aí para casos estacionários, responder as seguintes perguntas. Letra A. Encontre a equação diferencial que representa o sistema enunciado acima e classifique. Beleza. Então, para fazer isso, como a gente tem aí geração de calor e estamos preocupados com perfis de temperaturas, o que a gente tem que fazer é partir da equação de difusão, que era 1 sobre alfa ΔTzinho igual a Q ponto sobre K mais Laplaciano de T. T maiúsculo temperatura, T minúsculo tempo, Q ponto é a quantidade de energia gerada por unidade de volume, K condutividade e alfa difusidade térmica. Como o problema falou que o caso é estacionário, este termo é zero e a gente já tira então uma simplificação para essa equação que é do tipo desse aqui. Entretanto, o problema também diz que esse Q ponto aí, ele não é qualquer, é uma constante vezes x. Então, onde tem Q ponto, eu substituo por essa constante vezes x. Aí fica Laplaciano zero, né, igual a Q ponto, que é o A vezes x, dividido por K, mais Laplaciano de T. A gente pode dar uma simplificada ainda, porque o problema, como é uma parede plana, ele é basicamente unidimensional, e o Laplaciano em coordenadas cartesianas, ele é dado por essa expressão aqui. Del2, delx2, del2, del-y2 e del2, del-z2. Se a gente imaginar uma parede plana com condução somente na direção x, então a gente pode desprezar tanto a condução em y quanto a condução em z. Fazendo isso, a gente chega na expressão aí para a equação diferencial que relaciona a temperatura com as demais propriedades aí do sistema, né? Lembrando que se a gente despreza a condução em y e em z, a derivada parcial pode ser substituída pela total, porque a temperatura só vai depender também dessa direção x. A temperatura vai ser uma função de x. E aí a equaçãozinha que a gente vai ter é essa daí, né? 0 igual a sobre kx mais d2t dx2. Essa daqui é a equação diferencial para esse problema aí. A gente não perdeu muito tempo classificando essas coisas, porque é assunto da matéria equações diferenciais, mas só para dar uma lembradinha, essa equação é de segunda ordem, porque a maior derivada que aparece aqui é de segunda ordem. É uma EDO, porque a única variável que a temperatura depende é x, então a gente fala que ela é uma equação diferencial ordinária. E em termos linear, né? Uma vez que a gente tem a equação diferencial, o problema pedia para nós, depois de classificar, na letra B, resolver a equação e encontrar o perfil de temperatura. Então, na letra B, a gente tinha essa equaçãozinha aí, derivada segunda da temperatura com relação ao espaço. E vou jogar aquele outro termo para lá. Então, era mais A sobre Kx, fica menos A sobre Kx. Aí, o que eu faço? Eu integro dos dois lados.
e eu integro dos dois lados. Quando eu integrar o lado esquerdo, vai dar a derivada primeira. E quando eu integrar o lado direito, fica menos a sobre k, integral de x dx é x² sobre 2. E eu não posso esquecer de somar uma constantezinha de integração aí, por causa que as integrais são indefinidas. Aí eu integro de novo dos dois lados. Coloque em parênteses nas coisas para não perder as variáveis nem as constantes aí no meio da resolução do problema. Integro de novo. Aí do lado esquerdo vai dar o próprio perfil de temperatura, t de x. E no lado direito eu posso dividir em duas integrais, né? Uma nesse termo e outra nesse. E eu integrando menos a sobre 2k sai fora. Integral de x² é x² sobre 3. E C1 sai fora, integral de dx é o próprio x. E eu não posso esquecer de somar outra constante, porque as integrais também são indefinidas. Então o perfil de temperatura fica sendo menos ax³ sobre 6k, simplificando, mais C1x mais C2. Essa era a resposta da letra B. Na letra C, como na letra B a gente tinha duas constantes para ser determinadas, C1 e C2, a letra C pede para você aplicar o PVI para poder encontrar. Então ele falou que T de 0 era igual a TA e falou que T de L era igual a TB. Vou escrever aqui a expressãozinha que a gente obteve, era menos ax³ sobre 6k mais C1x mais C2. E aí a gente aplica essa condição de contorno. Quando x for 0, tem que ser TA. Então, a gente já vê que de cara o C2 tem que ser TA, aplicando a primeira condição. Aplicando a segunda, T em L, onde tem x coloco L, menos a L³ sobre 6k, mais C1L, o C2 a gente já viu que é TA, isso tem que ser TB, de acordo com a segunda condição de contorno. E aí só isolar o C1, passo o TA para lá, fica TB menos TA. Jogo esse cara aqui também para lá, mais a L³ sobre 6k. Isso tudo é C1 vezes L, e aí divido todo mundo por L, para isolar o C1, fica TB menos TA sobre L, mais AL², 6k. Então essa aqui é a constante C1. E uma vez que a gente tem C1 e C2, dá para escrever o perfil completo de temperatura. Então, T de x para esse caso em particular fica sendo menos ax³ sobre 6k. Tá aí bonitinho. Mais... Opa! C1x, mas o C1 a gente já calculou. TB menos TA sobre L mais a L² sobre 6k. Esse aqui é o C1, multiplicando x. E o C2 é igual a TA. Para a gente dar uma conferida, se o x for 0, dá 0 aqui, dá o TA, que é maravilha, a primeira condição de contorno está correta. E se o x for L, esse termo aqui vai ficar com AL³ dividido por 6k. Aqui vai multiplicar um L aqui, vai dar exatamente esse termo com o sinal trocado, então eles vão se cancelar. E quando o L multiplicar aqui vai matar isso, vai ficar TB menos TA mais TA. TA com TA vai cortar, vai sobrar só TB. Então a segunda também fica sendo verificada. E esse então é o nosso perfil de temperatura na parede, nesse caso particular do exercício. Depois da letra C, ele pede para nós
na letra B, encontrar os fluxos de calor, tanto na entrada quanto na saída, e ele quer numericamente, por isso que deu todos esses dados aí. Vamos encontrar as expressões primeiro, para depois resolver numericamente. Então, na letra D, ele fala para calcular os fluxos, mas isso é fácil, porque a lei de Fourier dá para nós aí os fluxos de calor que o problema pede, né? Então, Q é igual a menos K vezes A dt dx. Se ele quer na entrada, vai ser menos K vezes A dt dx calculado na entrada. Na entrada quer dizer que x igual a zero. Se a gente fizer essa continha aí, a derivada primeira a gente já tem aí nos processos, né? Vamos procurar por ela, tá aqui, ó. Não preciso derivar para encontrar, já tem ela aí. Então, e também temos o C1. Então, no lugar do dt dx, vou substituir por isso aqui. Menos ax quadrado sobre 2k. Menos ax quadrado sobre 2k mais C1. Calculado no ponto zero, que é a entrada. E menos k vezes a aqui. Não mexi. Na entrada em x igual a zero, esse cara vai embora. E então, na entrada, fica menos k vezes a vezes C1. Mas a constante C1 a gente tem também. A gente já calculou, é isso aqui. Então, fica menos k a vezes C1. O C1 é TB menos TA dividido por L mais AL quadrado dividido por 6K. Se eu não errei nada, deixa eu ver. Não errei. Então tá aí. Para calcular, então, é só substituir os valores que o problema dá. O K ele deu, a área ele deu, as temperaturas, espessura, né? Constante A. Então é só substituir isso tudo aí. Se vocês fizerem essa continha aí, vocês vão chegar aqui na entrada. Este fluxo de calor é aproximadamente 119,7 watts. Não esqueçam da unidade, por favor. E na saída, se a gente calcular esse fluxo na saída, como que vai ser? Deixa eu mudar de cor aqui para não confundir. Calcular o fluxo na saída, a gente vai ter que vai ser a mesma lei, menos K A vezes dt dx, só que aí o x é igual a L na saída. Então é só isso que muda. Menos K a derivada eu já tenho, né? É esse mesmo indivíduo aqui. Então, menos ax quadrado sobre 2k mais C1. Só que agora em x igual a L. Não posso esquecer. Então, colocando ali o valorzinho de x igual a L, a gente vai ficar menos K vezes A menos A x quadrado sobre 2k. Lembrando que o x aqui é igual a L. Mais C1. O C1 a gente tem. É TB menos TA. Cadê o C1 aqui, ó? Esse é o C1. TB menos TA sobre L. Mais AL quadrado sobre 6K. Então, se a gente substituir os valores aí, a gente vai descobrir que na saída o fluxo vai ser aproximadamente igual a 120,7 watts. E esses são os fluxos pedidos na letra D. Vamos ver a letra E, o que pedia? Na letra E, ele falava assim pra gente: qual é a energia armazenada na parede? E pediu para aplicar balanço de energia, para a gente poder calcular isso, né? Então, na letra E,
a gente precisa fazer um balançozinho de energia. E o balanço é aquele que a gente já fez várias vezes, né? Energia acumulada é o balanço que a gente falava que era o balanço da conta bancária, né? O que entra menos o que sai, mais o que foi gerado lá. O termo que entra é o fluxo que entra, né? Que a gente já calculou, 119,7 watts. O que sai é o 120,7. Por isso que pediu para calcular isso aí, essas coisas no item anterior. E a energia gerada, a gente sabe que o Q ponto é dado em watts por volume, né? Potência por volume. Então, para a gente poder calcular sem estar no volume, a gente tem que integrar este valor em todo o volumezinho aí da parede para calcular essa energia gerada. Se a gente fizer isso, o Q ponto ele falou que é o A vezes X nesse problema. O elemento de volume, como a parede ela é plana, o elemento de volume vai ser o quê? Vai ser a área vezes um elementozinho de comprimento na direção x. Então, esse dV, no fundo, vai ser um A dx. Eu vou integrar de 0 a L para descobrir essa energia. Então, o A sai fora da integral, o Azão também, e aí eu integro x dx, que é x² sobre 2. Isso de 0 a L. Então, a energia gerada vai ser exatamente Azinho, Azão, L² sobre 2. E aí a gente substitui isso aqui. Azinho, Azão, L² sobre 2. A gente tem todos esses valores. Tem que encontrar, né? Então, se a gente... Aqui vai dar menos 1. E se a gente substituir os valores aqui, a gente vai ver que vai dar exatamente 1. Então, a energia armazenada na parede vai ser exatamente 0. Certo? Essa era a resposta da letra E.